Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, essa é a nossa segunda videoaula, tá? Esse eu vou fazer pelo computador mesmo, tá? Montei os slides e como essa é só fatores que influenciam na velocidade média das reações, tá? Então não precisa eu ficar fazendo como eu fiz no vídeo anterior, que era exercício por exercício. Então vamos lá, fatores que influenciam na velocidade de média das reações, cinética química, tá? Professora Patrícia. Olha, fatores que influenciam a velocidade das reações. Sabemos que a velocidade de uma reação química depende exclusivamente do número de colisões entre as moléculas, da energia com que essas colisões ocorrem e da adequação orientação das moléculas no instante da colisão. Entretanto, existem certos fatores externos que influenciam a velocidade das reações, tá, pessoal? Os quais estão relacionados a seguir. Temperatura, que é muito importante, tá? Quando a temperatura aumenta, a velocidade das moléculas que constituem o reagente aumenta e, portanto, o número de colisões e a violência com que elas acontecem também aumentam. Então, o resultado é uma maior velocidade da reação. Então, admite-se de maneira aproximada que a cada 10 graus Celsius de aumento da temperatura, a velocidade da reação duplica. Olha só, pessoal, quanto mais aumenta a temperatura, mais a velocidade da reação vai duplicar. Olha ela aqui, olha aqui como que ficou, tá certo? Energia das moléculas. Olha só, representação gráfica da relação entre o número de moléculas de um sistema e função da energia cinética dessa forma. Observando a imagem, note que numa temperatura menor que T1, a quantidade de molécula em condição de reagir com energia igual ou superior é menor que numa temperatura maior que T2, tá? O aumento na temperatura faz com que ocorra o aumento da energia cinética média das moléculas, deslocando a curva para a direita e fazendo com que aumente, né, o número de moléculas com colisões de reações. É muito rápido, pessoal. Portanto, a baixa temperatura pode diminuir a rapidez das moléculas. Então, se tiver alta temperatura, é rápida. Diminuir a temperatura é mais lento um pouquinho, tá? Que contribui para a degradação de certos alimentos. E é por causa disso que muitos alimentos devem ser conservados sob o que? Refrigeração. Porque senão, pessoal, ele vai o que? Vai perder, né? Aquele tipo, se for uma carne, se for o tipo de alimento, ele vai perder. Então, o número 2 aí, ó, superfície de contato entre os reagentes. Se os reagentes estão em estado sólido, sua pulverização, ou seja, a redução a partículas de menor tamanho, aumenta enormemente a velocidade da reação, uma vez que facilita o contato entre os reagentes e, portanto, a colisão entre as partículas. Por exemplo, a velocidade de combustão do carbono é maior quando ele está sob a forma de pedaços pequenos, tá, pessoal? Se ele estiver na forma de pó, a velocidade de queima será tão alta que poderá haver uma explosão. Agora, se tiver em pedaços, vai demorar mais um pouquinho. Então, ao adoçar um cafezinho utilizando uma colher de açúcar refinado ou cristal, o gosto ao final, ao da dissolução total do açúcar, será o mesmo. Porém, é fácil observar que o açúcar refinado, maior superfície de contato, olha ele aqui, tá? Dissolve mais rapidamente se comparado ao açúcar cristal, que é o tamanho dele aqui, ó, açúcar cristal e o açúcar refinado. Então, o refinado ele vai diluir mais rápido, vai adoçar mais rápido. Então, observação: quando a reação pode ocorrer com reagentes em diferentes estados físicos, sua velocidade é maior no estado gasoso que no estado líquido, tá, pessoal? Memorize isso aí. Então, ela vai ser aqui, ó, é maior no estado gasoso que no estado líquido. E neste é maior que no estado que? Sólido. Natureza química dos reagentes que participam da reação depende do tipo de reagentes
A reação terá uma energia de ativação maior ou menor. A energia de ativação é a energia que deve ser fornecida aos reagentes para se obter a substância intermediária, como é exemplo aí, tá? Complexo ativado. Se a energia de ativação for alta, a reação será lenta, tá certo? Se a energia de ativação for baixa, a reação será o quê? Rápida. Assim, por exemplo, se pensar na oxidação dos metais, a oxidação do sódio é muito rápida, enquanto a da prata é muito lenta, tá? A da prata aqui é muito lenta. E a do ferro é o que? Intermediária, fica aí no meio, tá? Olha só aí os dois modelinhos para vocês verem. Concentração dos reagentes. Se os reagentes tiverem dissolução ou forem gases contidos em um recipiente fechado, quanto maior sua concentração, maior a velocidade, maior a velocidade da reação, uma vez que ao haver mais partículas no mesmo espaço, aumentará o que? O número de colisões entre elas. O ataque dos ácidos aos metais, que ocorre com desprendimento do hidrogênio, será tão mais violento quanto maiores forem as concentrações do ácido. Quem já viu aquele experimento, pessoal, que a gente faz aí, coloca aqui um pedacinho de papel alumínio dentro desse recipiente, coloca um pedacinho de carbureto aqui, tá? Coloca água, esse recipiente tem que ficar fechado. E o que vai acontecer? Você sacode ele bastante e joga. Quando ele começar a reação química aqui dentro, o que ele vai fazer? Vai se expandir, então ele vai estourar isso aqui tudinho, tá certo? O ataque dos ácidos aos metais, que ocorre com desprendimento de hidrogênio, será tão mais violento quanto maiores forem as concentrações dos ácidos. A variação da velocidade da reação com as concentrações dos reagentes é expressa de maneira geral pela fórmula. Olha a formulazinha aí, V igual a K, tá? Número 5 aí, catalisadores. Os catalisadores são substâncias que facilitam a reação química, modificando a velocidade com que ela ocorre. São adicionados em pequenas quantidades e são bastante específicos, isto é, cada catalisador serve para determinado tipo de reação. Eles não podem provocar as reações, nem alterar a energia liberada ou absorvida por elas. Além disso, como não são consumidos no processo, podem ser recuperados ao término dele. Nas reações que ocorrem nos seres vivos, os catalisadores são chamados de o que, pessoal? Enzimas, que vocês já devem ter aprendido isso aí em biologia, tá? A velocidade de uma reação catalisada é aumentada pelo fato de o catalisador promover uma diminuição na energia de ativação dessa reação, como mostra a figura aí, tá, pessoal? Olha a nossa figura aqui, sem catalisador, com catalisador. Olha, aqui são os reagentes, aqui são os produtos. O caminho da reação, vai da esquerda para a direita, tá certo, pessoal? A energia de ativação da reação sem catalisador é igual a 100 kJ. Já com o catalisador é igual a 50 kJ. Existem dois tipos de reação envolvendo catalisadores. A catálise homogênea, na qual o catalisador se encontra no mesmo estado físico dos reagentes, e a catálise heterogênea, em que o catalisador se encontra em estados físicos diferentes dos reagentes, viu, pessoal? A diferença entre os dois aqui, se encontra no mesmo estado físico dos reagentes. E a catálise em que o catalisador se encontra em estados físicos diferentes dos reagentes, ok? Olha só, as 6
pressão. Então, ao falarmos em influência da pressão na velocidade de uma reação, é importante frisar que esse parâmetro tem influência somente nos reagentes gasosos, tá, pessoal? À medida que aumenta a pressão parcial de um gás, aumenta-se o número de colisões, portanto, a velocidade. Olha só, esse 2 aqui é o nosso balanceamento, tá? Então, ficou 2H2O no estado gasoso, mais O2 no estado gasoso, liberou o que aqui no produto para nós? 2H2O no estado o que? Gasoso. Então, esse aqui são meus reagentes, antes da setinha, reagente, depois da setinha são produtos. Deixa eu escrever reagente aqui. Nossa, aqui é horrível para escrever, pessoal. Então, o nosso reagente, esse aqui é o nosso produto, tá certo? Maior pressão parcial dos reagentes gasosos, maior velocidade da reação na nossa temperatura, não é isso, pessoal? Então, não se esqueça, gente, sempre fica de olho aí na pressão, nos catalisadores, na concentração dos reagentes, na natureza química dos reagentes, tá? Tudo isso aqui vai influenciar na superfície de contato entre os reagentes, temperatura. Então, você fica de olho aí no que vai interferir, o que? Fatores que influenciam a velocidade das reações, tá certo, pessoal? Fica todos com Deus, um abraço a cada um. Espero que esse vídeo venha ajudar vocês a entender quais são os fatores aí que influenciam, tá certo? Então, fica todos com Deus. Até a próxima.